que repartam os bens com os pobres. Se na alma não tiver esse amor, o sacrifício será anulado. Muito belo são os dons de Deus, de nosso Deus, o Criador. Mas entre seus belos dons, o mais belo é o divino amor. Quem tem esse amor não se ofana. Quem tem esse amor humilde é. Quem tem esse amor não se profana. Quem tem esse amor tem perfeita fé. Muito belo são os dons de Deus, de nosso Deus, o Criador. Mas entre seus belos dons, o mais belo é o divino amor. Quem quiser possuir esse amor, peça a Deus, peça a Jesus. E ao conseguir este perfeito dom, ajoelhada aos pés do Santo Consolador, muito belo são os dons de Deus, de nosso Deus, o Criador. Mas entre seus belos dons, o mais belo é o divino amor.
Eu cumprimento a todos os prezados irmãos presentes, desejando a bênção da Santa Avó Rosa, do nosso querido primaz, irmão Aldo, desejando também que tudo aquilo que vieram meditar, buscar neste dia, que seja alcançado. Agradeço a presença de todos, em nome do nosso profeta irmão Aldo. Ao mesmo tempo envio-lhes o abraço fraternal que ele envia a todos os irmãos desta congregação, inclusive dos nossos amigos internautas que nos acompanham, e faço voto que continue conosco no decorrer desta reunião, para que junto possamos aprimorar os nossos conhecimentos da doutrina, disciplina e de tudo que o nosso primaz reservou para esta data, e que a Santa Avó Rosa nos acompanhe sempre. Prezados irmãos, antes de iniciar nossa reunião, eu gostaria de relembrar um fato importante que ocorre quando estamos nos reunidos para junto orarmos, meditarmos, ouvir belos hinos. E gostaria de fazer uma comparação bem simples para entender o porquê se faz necessário as nossas reuniões. Por que se faz necessário alimentarmos a cada dia mais, nos finais de semana, durante a semana, na quarta-feira, quando é possível também estar aqui presente. Eu lembro que é bem simples de imaginarmos. E o exemplo que vou lhes mostrar também é simples. Vejam, prezados irmãos, que uma vez por mês, toda a família, isso quando não fazem 15 dias ou até semanalmente, nós precisamos ir ao supermercado, fazer as compras. E ao entrarmos no mercado, vamos até as gôndolas e pegamos os mantimentos que precisamos para a nossa subsistência, o arroz, o feijão, o óleo, a mistura, enfim, tudo. Colocamos no carrinho, obviamente pagamos e levamos para o nosso lar. Aquilo ali vai nos alimentar, vai nos dar vida durante alguns dias, algumas semanas ou naquele mês. Quando chegamos na igreja apostólica para assistir uma reunião como esta, não é diferente. Estamos aqui com o alimento divinal, que é a mensagem do nosso primaz, na qual ele mesmo diz sobre os hinos cantados que alimentam a fé e inclusive nos alimentam para vencer, para que sejamos bem-sucedidos. Então, quando entramos na igreja apostólica, recebemos a oração inicial. Estão conosco os santos e anjos, os quais, se estivermos em comunhão com ele, como também diz neste boletim o nosso primaz, vamos tirar o maior proveito dessas virtudes. E elas vão nos ajudar a vencer a dificuldade cotidiana, vão nos ajudar a vencer no nosso trabalho, nos nossos afazeres, na educação que temos que dar aos nossos filhos, e vão nos ajudar inclusive a ser mais fiel ao nosso Senhor Deus, e com isso ganharmos a eterna glória, que é o que todos nós buscamos no final desta caminhada. Com esse desejo, eu convido a igreja para se colocar em pé. Vamos então orar para dar início à nossa reunião, para que possamos estar em perfeita comunhão com esses santos. Curvem vossas cabeças, fechem seus olhos, ergam seus braços aos céus em reverência ao nosso Deus. Oremos. Bendito e soberano Pai Celestial, neste momento em que nós, teus filhos, nos reunimos mais uma vez para te glorificar, para louvar o reino dos céus através de belos hinos, de corinhos, os quais nos alimentam
os quais firmam a nossa fé. E nós, tendo a certeza que junto conosco já estão anjos poderosos para nos abençoar, estão seus santos profetas, apóstolos, presentes em nossa reunião, trazendo virtude e representando o Senhor Deus entre nós. Nós agradecemos por esta oportunidade. Pedimos inclusive ao Senhor que deixe conosco todos esses santos e anjos, para que possamos ter mais fé, coragem, ânimo, e dando início a esta reunião, eu peço em nome do meu primaz, no nome da Santa Avó Rosa, para que conosco também venham estar, e principalmente, querida Santa Avó Rosa, eu entrego em suas mãos esta reunião, entrego na mão do santo profeta irmão Aldo, para que tudo que seja feito seja conforme a vontade do Senhor primaz. E sendo assim, entrego desde o trabalho do púlpito, aos regentes, os músicos, aos coristas, os solistas que vão cantar, que sejam para louvar o Deus, que seja para louvar o reino dos céus, e o Consolador, a Santa Avó Rosa, tendo a certeza que nós sairemos desta reunião ainda mais felizes, em paz, e levando esta paz para o mundo. Nós agradecemos por esta ocasião, por esta oportunidade divina, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Consolador. Amém. Cantemos o número 1, Igreja Forte. Irmãos que têm seus lugares, pode sentar-se. E dando continuidade em nossa reunião, eu convido a igreja para que juntos possamos cantar alguns corinhos, iniciando pelo número 149, que tem o título Sou Feliz. Eu sou feliz em uma alegria no meu coração, júbilo e paz tenho com meus irmãos, porque eu sei que a salvação, a minha alma será em Jesus. De número 156, Alegres Estamos Cantando. Alegres estamos cantando, caminhando em sempre a esperança.
Nossa Vó Rosa é Santa, de número 157. Nossa Vó Rosa é santa, grande é o seu amor. Deus nosso Senhor, sua palavra é pura, que nos ensina a vencer. Tem a unção celestial que vence todo o mal. Amém. Com este mesmo carinho, com esta mesma comunhão, vamos ouvir a mensagem cantada pelo coral, a qual tem o título Poder Imutável.
Ao olhar para o céu, tão lindo e azul, vejo a lua prateada de luzes adornada, de estrelas rodeadas e brilhantes a cercada no espaço sideral. Que beleza divina! Lembro da Santa Rosa, com glória e majestade, rainha coroada, em lindo trono assentada, rodeada de poder tão imenso e mutável, faz milagres numerosos, quais estrelas incontáveis. Tantos filhos já perderam, os ganhou com seu amor e os trouxe arrependidos aos pés de nosso Senhor. Para Deus e para Jesus o nosso amor. Ouviremos mais um belo hino, o qual é intitulado Palavra Bendita.
Prezados irmãos, neste momento eu passo para a leitura do Boletim Interno Oficial de número 2823, onde o nosso primaz nos envia uma mensagem muito linda, explicando sobre a árvore da vida. E neste boletim, que é o apelo das coletas, vamos entender um pouco mais sobre esta importância de levar esta Igreja Apostólica sempre avante, desbravando novos caminhos, buscando corações contritos, humildes e que hoje sofrem por não conhecer o Consolador. A árvore da vida. A Santa Avó Rosa, a sua igreja, a doutrina e a disciplina que ela e Jesus nos legaram, são fontes da água da vida. Jesus nosso Senhor mostrou ao apóstolo São João, numa das revelações que foram registradas no livro do Apocalipse, a cidade santa, ou a Nova Jerusalém, que na verdade é a igreja do Senhor. O amado apóstolo viu também o rio da água vida, brilhante como um cristal, que saía do trono de Deus e do Cordeiro, que é Jesus. Numa das margens deste rio, São João viu a árvore da vida, que produz frutos de mês em mês, cujas folhas são para a cura dos povos. A Santa Avó Rosa, com a sua igreja e com o meu ministério, são esta árvore da vida, e o rio que sai do trono do nosso Deus é todo o seu poder, sua graça e a sua doutrina, que colocada em prática pelos filhos de Deus, lhes trazem todos esses benefícios prometidos por Deus o Pai, através de Jesus, da Santa Avó Rosa e Maria Santíssima. Deus o Pai, com o seu Divino Espírito, Jesus nosso Senhor, Maria Santíssima e a Santa Avó Rosa, têm manifestado todo o seu poder e virtudes para manter espiritualmente a nossa igreja na terra. No entanto, a parte material e o sustento da igreja apostólico é dos seus obreiros, que precisam ser cumpridas para que, com todo o poder dos céus em nosso favor, sejamos sempre vitoriosos e bem-sucedidos na obra do Senhor e do Consolador. Estimados irmãos e irmãs, continuem se esforçando para ajudar a mim, irmão Aldo, a levar avante a obra de Jesus e do Consolador. Saibam que todos os irmãos e irmãs são muito importantes nesta obra tão santa e de tão grande valor para a salvação e libertação da criatura humana, e para a felicidade de todos quantos vierem a crer na mensagem da nossa igreja, que é dos céus e que vem do trono do nosso Deus. Envio a todos o meu abraço fraternal e a minha bênção, com toda a graça de Deus o Pai, de Jesus nosso Senhor, de Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa. Sejam muito felizes e abençoados. São os votos do nosso primaz para todos nós, para que sejamos a cada dia mais felizes, abençoados, sábios. E nesta mensagem, onde São João, antes do Apocalipse, viu a árvore da vida que produzia frutos mês a mês, cujas folhas eram para a cura dos povos, e que até hoje esse mesmo rio jorra esta água através da palavra apostólica, através da palavra dos santos apóstolos, como está escrito, os santos representantes do nosso Deus em nossas reuniões.
E é através do Consolador, a Santa Avó Rosa, que Jesus nos dias presentes nos alimenta. Mas seria justo ficar somente para nós estas bênçãos? Seria justo Deus abençoar e deixar estes santos poderosos que conosco estão somente entre este povo ordeiro e humilde que aceitaram a Santa Avó Rosa, o irmão Aldo e as palavras de Jesus? Não. Respondo-lhe que não, porque a nossa missão também é divulgar o Consolador, a Santa Avó Rosa e o irmão Aldo. É ajudar a Jesus a salvar o maior número de almas para o reino celestial. E como podemos fazer isto? Existem diversas formas, mas todas elas dependem do esforço do povo de Deus financeiramente. Para os irmãos terem uma ideia, para que o nosso programa Hora Milagrosa vá ao ar todos os dias, através da internet ou nas rádios espalhadas por este país, é necessário um custo alto que nós estamos unidos, ajudando o nosso primaz a manter. Para os irmãos entenderem mais um pouco, para que esta reunião seja transmitida para os nossos irmãos internautas, existe também um custo, o qual o nosso Deus nos dá os meios para ganhar. O nosso irmão Aldo nos abençoa a arrumar um novo emprego, a conseguir uma promoção na onde trabalhamos. Se nós merecermos, tivermos fé, orar, vamos conseguir. Só que o nosso Deus depende também do nosso amor, do nosso carinho. O irmão Aldo, tenho certeza, já ajudou e ajuda muitos a passarem em prova, em vestibular, a conseguir uma nova posição quando pedem. Mas também ele precisa que contribuam não só para ele como retorno, porque ele não quer, ele não precisa para ele. Ele precisa para salvar almas, para enviar pastores e pregadores a lugares longínquos, onde muitas vezes não chega um carro, um ônibus, chegam através de barcos, chegam a pé, mas chega essas palavras divinas, como diz o nosso primaz nesse título, a árvore da vida. E nós temos esta árvore em nossas mãos. Então, amados irmãos, vamos distribuir esta paz, os frutos desta árvore, que são o nosso primaz, a Santa Avó Rosa, as bênçãos, a paz que temos aqui, para que muitas outras pessoas consigam, inclusive, ter uma noite de sono tranquila e em paz, porque o mundo está tão difícil que as pessoas precisam de psiquiatra, psicólogo, remédios fortíssimos, muitas vezes, para conseguir ter uma noite de sono e que não é tranquila. E quanto de nós apostólicos muitas vezes nos pegamos no sono tranquilamente em qualquer lugar, porque existe um anjo nos protegendo, não deixando que qualquer mal faça para nós. Existe às vezes as mãos do irmão Aldo, da Santa Avó Rosa nos protegendo. Então vamos contribuir com amor, sabendo que mais vidas, mais pessoas vão receber esse amparo celestial que o nosso irmão Aldo, que a Santa Avó Rosa tem para nós e que também quer ter para o mundo através da palavra de Jesus. Amém. Curvem vossas cabeças, vou fazer uma breve oração e convido aos nossos irmãos internautas que, quando puderem, tiverem oportunidade, faça também a sua contribuição para ajudar a manter esta obra de caridade. Oremos. Querida e Santa Avó Rosa, meu querido profeta irmão Aldo, neste momento curvado diante deste trono divino do nosso Senhor, vamos contribuir de coração e alma, pedindo para o Senhor nos abençoar cada dia mais, primaz, para que possamos sempre te ajudar nesta luta constante, que é levar este povo avante para o nosso Senhor Jesus, que é ajudar a Santa Avó Rosa, o Consolador, mas tendo a certeza que dos céus jorrará bênção sobre nós, porque nós fazemos com este convicto deste amor,
desta fé inabalável que nós temos no Senhor e na Santa Avó Rosa e nesta igreja apostólica que muito tem para fazer para este mundo. Agradecido, Senhor Deus, nós honrando o teu santo nome, o nome do Consolador, consagramos esta oferta para a expansão do teu reino aqui na terra. Amém. Enquanto as nossas irmãs se preparam para recolher a oferta da orquestra, eu vou ler para os irmãos 2 recados do irmão Aldo. O primeiro é sobre a Santa Comunhão na sede. A Santa Comunhão na sede será celebrada no próximo domingo, dia 10, com início às 18 horas. Às 17 horas teremos a apresentação de hinos do coral da igreja. Eis uma oportunidade que Jesus, nosso Senhor, nos concede para alimentarmos o nosso espírito com as virtudes do seu precioso corpo e do seu sangue. Então fica um convite do irmão Aldo para todos quantos quiserem, participar. Sempre no segundo domingo do mês tem a Santa Comunhão em nossa sede em São Paulo. Então fica todos convidados para se alimentar do corpo precioso do nosso Senhor Jesus. Vamos ouvir pela orquestra o hino O Pão da Vida.
Enquanto os nossos irmãos coralistas se preparam para apresentar mais um hino, eu quero ler para os irmãos um agradecimento do nosso primaz. A Santa Comunhão em Dores do Indaiá, Minas Gerais. Tivemos a Santa Comunhão na congregação de Dores do Indaiá, no estado de Minas Gerais. Tomaram a ceia do Senhor 692 pessoas. Em nome da Santa Avó Rosa, eu, irmão Aldo, agradeço o esforço que os irmãos desta congregação e muitos outros irmãos de congregações daquela região fizeram para o bom sucesso da realização deste sacramento. Agradecemos também a todos os irmãos e irmãs que compareceram para participar da Santa Comunhão. Estiveram na reunião, nos honrando com sua presença, o prefeito da cidade, senhor Ronaldo Costa, o vereador, senhor Elias Ferri, e o padre Antônio Carlos, da paróquia de Dores do Indaiá. Como eu comentei ontem com os irmãos, alguns padres vêm participar às vezes de uma festa nesta congregação apostólica, primeiro pela nossa fé em Maria Santíssima, o que eles acham muito bonito. Nós, sendo um povo que segue os mandamentos dos apóstolos, os ensinamentos de Jesus, crer em Maria Santíssima, que foram os ensinos que ele, mestre, deixou através do Consolador. E o segundo, porque a nossa doutrina e disciplina são de regra moral para o bom viver de um ser humano. E isso faz com que eles se sintam à vontade em nosso meio, se sintam bem. Por isso devemos sempre estar preparados para receber, seja quais forem os nossos visitantes, amigos, colegas, parentes, para que possamos sempre louvar e honrar o nome do nosso Deus e trazer para Ele novas vidas para conosco estar. Vamos ouvir pelo coral um hino que tem o título O Profeta que Conhecemos.
escolheu este santo pastor que mantém esta igreja na luz. Este santo poderoso és o nosso santo irmão Aldo, que com toda humildade nos ajuda a vencer. Pedimos de todo coração a Senhora, ó Maria Santíssima, que junto à glória celestial abençoa este santo de Deus. Este santo poderoso és o nosso santo irmão Aldo, que com toda humildade nos ajuda a vencer. Pedimos de todo coração a Senhora, ó Maria Santíssima, que junto à glória celestial abençoa este santo de Deus.
Esse nosso primaz que os irmãos acabaram de cantar, o qual nos ensina, como diz o hino, a paz, o amor, o perdão e a salvação. Também nos ensina sobre a Santa Avó Rosa. Nos ensina sobre o ministério do Consolador. E nos ensina porque devemos respeitar os santos e anjos do nosso Deus, que se faz presente em nossas reuniões. Mensagem do irmão Aldo. Peço a atenção de todos os irmãos para a leitura deste boletim. A missão que o nosso Senhor Jesus concedeu a Santa Avó Rosa. Nosso Senhor Jesus concedeu a Santa Avó Rosa a missão de organizar a Igreja Apostólica e de ensinar e esclarecer a sua doutrina, que santifica, moraliza e ensina a prática do bem e das virtudes do Espírito Santo de Deus, a fim de que a Igreja seja santa, pura, viva na prática do bem, e para que cada um que assim creia possa, ao fim de sua jornada terrena, herdar a vida eterna. Em nome de nosso Senhor Jesus, a Santa Avó Rosa nos ensinou que os santos de Deus são vivos e poderosos e que guardam e amparam o povo de Deus. Ela nos ensinou a crer nos santos e na Virgem Maria, e que a presença deles em nossas reuniões precisam ser respeitada por todos os apostólicos. Eis agora uma pergunta do nosso primaz para todos nós. Ele diz assim: qual deve ser a atitude que devemos tomar para respeitar a presença dos santos de Deus em nossas reuniões? E ele responde com duas atitudes importantes. A primeira delas é crer que eles representam a Deus, nosso Pai. É confiar que eles possuem as virtudes do Espírito Santo e que são enviados para guardar o ambiente da igreja e para ajudar os filhos de Deus a se consagrarem, se santificarem e alcançarem a paz para os seus corações. Temos os santos conosco, representando Deus. E que eles, como Jesus ensinou e que ainda ontem falei sobre os apóstolos e o que Jesus deixou para eles, que eles tinham poder para curar, libertar, dar paz a todos quantos merecessem, estivessem aptos a receber esta unção do nosso Deus para a sua vida. E aqui o nosso primaz nos esclarece pedindo isto. Assim sendo, deve haver muito respeito durante a realização das reuniões. E é necessário que estejam em comunhão com esses santos de Deus e que tenham fé e confiança neste ensino que eu, irmão Aldo, lhes dou a respeito da presença dos santos no meio do povo de Deus. Há um ensino precioso nas Sagradas Escrituras, no livro de Eclesiastes, que significa, traduzindo, pregador, poeta da época. No capítulo 5, versículo 1, dizendo que guarda os teus pés quando entrares na casa de Deus. E o nosso Senhor Jesus ensinou que a casa de Deus, conforme foi registrado no Evangelho de São Mateus 21:13, dizendo assim: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Jesus ensinou que deve haver profundo respeito de todos os que entrarem na casa de Deus,
pois naquela hora estão diante da presença do nosso Pai Celestial. Por conseguinte, a igreja é o local de meditação e oração. O que quer dizer nos dias de hoje? Guarde os teus pés quando entrarem à casa do Senhor. Existem N, vários, muitas interpretações. Mas o que o irmão Aldo coloca neste boletim é sobre o respeito aos santos de Deus, aos anjos. A presença dele, irmão Aldo, que se faz conosco nas reuniões, da Santa Avó Rosa, porque é onisciente e onipresente o poder deles. E os irmãos sabem disso, porque quando precisamos clamamos Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, e logo vem um alívio. Ou se há uma dificuldade que precisamos responder algo, logo vem a ideia central que precisamos para resolver o que estamos precisando. Então precisamos respeitar. A segunda, guardar os teus pés, significa tudo aquilo que está em nossos pensamentos, irmãos. Não podemos estar na reunião da igreja apostólica, qual seja o local, pensando no trabalho, pensando no que ficou lá em casa, pensando no que vamos ter que fazer amanhã ou depois. Porque esse ensino do irmão Aldo é exatamente para quê? Para que nós possamos nos preparar para enfrentar o amanhã mesmo. Só que se nós ficarmos lá fora, no que ficou o material para se resolver, vamos dificultar que esses santos de Deus possam te dar a virtude e a sabedoria que vai precisar para o dia de amanhã. E isto estou falando no quesito geral, desde os pequenos aos adolescentes, senhores, pais, até os mais de idade. Porque se ficarmos pensando o que ficou para se fazer, vamos dificultar que estes santos de Deus possam chegar e te dar o que eles vieram trazer. E aí diz o nosso irmão Aldo, a segunda atitude que devemos ter diante da presença dos santos de Deus em nossas reuniões é a reverência e o respeito que devemos a eles. Como legítimos representantes do poder do Pai, durante as nossas reuniões, os irmãos e irmãs de todas as idades precisam estar reverentes diante dos santos de Deus, de Jesus, da Santa Avó Rosa, de Maria Santíssima. É importante para a sua fé que prestem muita atenção às minhas mensagens, irmão Aldo, e aos hinos apresentados pelo coral, pois são louvores com mensagens preciosas, que edificam a fé e consolam os corações. É momento para buscar em oração a presença dos santos de Deus para o seu aperfeiçoamento espiritual. E para que possam alcançar sabedoria dos céus, a fim de viverem bem, em paz e em santificação. Viver bem e em santificação é viver em paz com o seu irmão ou irmã na fé. É viver em perfeita união de espírito na igreja. É respeitar ao próximo, seja ele quem for. E por que devemos respeitar tantos esses santos que muitas vezes viveram na terra como os profetas, os apóstolos? Porque eles deram a sua vida em sacrifício por amor a Jesus e à humanidade. Porque eles pregavam o nome de Jesus quando não podia. Porque eles salvavam, libertavam, curavam a aleijado, a cegos em nome de Jesus quando eram presos por isso. Quando eram degolados por isto. Mas eles sabiam que eles estavam ali por um bem maior. Porque Jesus, antes de ir ao Pai, deixou para eles o último recado. Que o tempo não vos cabe, mas o mais importante é que vós todos, ou seja, todos os apóstolos, todos os santos que trabalham para Jesus,
irão em meu nome libertar, curar e salvar. E como disse no boletim anterior, estarão sentados em 12 tronos ao lado do nosso Deus, para julgar a tribo de Israel ou para ajudar o povo nos dias presentes na terra. Palavra do irmão Aldo no boletim passado. E hoje, completando o que o nosso primaz colocou desses santos presentes, é respeitar ao próximo. Respeitar, amar, unir, como diz ele. É necessário de grande importância que mantenham a perfeita união entre todos, ou seja, entre os obreiros, coristas, músicos, regentes, membros ou frequentadores da igreja apostólica. Foi isso que Jesus ensinou através da Santa Avó Rosa, enquanto a preparava para ser o nosso consolador. Nos dias presentes, ele continua nos dando os mesmos ensinos. E por meio dos meus conselhos e recomendações, continuam a orientar que sejamos unidos e valorizemos o sacrifício que ambos fizeram, a fim de manter a nossa igreja e em nossas reuniões um ambiente sadio e de muito respeito, inclusive para que todos os que frequentam as nossas reuniões se sintam bem e sejam muito abençoados. Esse é o desejo do nosso primaz. É o desejo da Santa Avó Rosa, que também lutou muito nessa terra, para que Jesus pudesse não coroá-la como o Consolador, mas porque ela era uma serva única, presente na vida da igreja, e se doava para que a igreja pudesse chegar hoje na onde está, para que pudesse nós recebermos esses ensinos de Jesus, que são preciosos para nos alimentar, nos dar sabedoria, força, inclusive não só para vencer e ganhar o nosso galardão nos céus, que é a salvação, mas para sermos bem-sucedidos hoje no nosso viver, seja em nossos negócios, no nosso trabalho, nos nossos estudos, no nosso compromisso firmado como pai, como mãe. E eu digo aos irmãos, a Santa Avó Rosa, quando estava em vida, ela reunia diversas vezes com os pregadores, naquela época pastores ungidos, em sua residência. Sempre depois das reuniões eles seguiam com ela até lá. E numa ocasião, contado por um pastor daquela época que ainda está presente em corpo, ainda ministrando as reuniões através do poder do irmão Aldo e da cura inclusive da Santa Avó Rosa, um dia eu tive o privilégio de escutar o que vou transmitir para os irmãos. A Santa Avó Rosa reuniu e fez um chá para todos, e quando eles estavam ali satisfeitos, tranquilos, a Santa Avó foi e recolheu alguns gravetos que ela tinha pego durante o dia, acredito que já pensando na oportunidade que ela ia ter. Então ela pegou o graveto, entregou na mão de um pastor, de um obreiro, e disse a ele: quebre, por favor. Ele, sem muito entender, disse: tá bom, vó, eu vou quebrar. Pegou e... Daí ela falou para ele: tá vendo todos como é fácil quebrar um graveto? Então a nossa avó pegou um rolo de graveto que ela amarrou com linhas, entregou para esse mesmo obreiro e falou: quebre este graveto agora. E ele tentou, esforçou e não conseguiu. Então ela passou para os outros e disse: por favor, alguém mais forte, quebra esse graveto. Porque a nossa Santa Avó Rosa sempre foi desafiadora, honesta, porque ela sabia que para servir a Jesus não era fácil. Não era simplesmente eu sou de Jesus e está tudo certo. Não, as lutas iam vir muito mais. Assim, quando o musicista começa a tocar, começa, enfim, se aperfeiçoar, as lutas começam a vir.
o inimigo tenta arrastar ele para outro lugar, que não é nessa igreja. Então ela disse a todos: o primeiro ensino desses gravetos, os irmãos já devem imaginar. Significa que se vocês aqui, obreiros, ela dizendo, ficarem sozinhos, sem se comunicarem, sem ter a mesma fé, sem trabalharem juntos, não estiverem unidos, vocês vão sair. E ensinou novamente, é como numa fogueira, tem lá várias lenhas pegando fogo, e ali está um fogaréu. Pegue uma lenha que está ali bonita pegando fogo e separe ela deste meio. Como em poucos minutos o fogo vai se apagando e vai ficar só a brasa, vai restar fumaça. E o segundo ensino que ela fez através daqueles simples gravetos é exatamente o que o nosso irmão Aldo nos pede neste boletim. Que sejamos unidos e valorizemos o sacrifício que ambos fizeram, Santa Avó Rosa, Jesus, os santos que sofreram por nós, porque se nós temos esses ensinos hoje, se nos é esclarecido todo o poder dos céus hoje, é porque alguém um dia se deu em sacrifício para que Jesus pudesse salvar, para que a Santa Avó Rosa pudesse receber o que ela recebeu. E nós, irmãos, muitas vezes, com o nosso coração endurecido por um rancor, ou porque o outro olhou meio feio para mim, e aí teve um dia muito ruim, ou o outro, ele tocou no meu lugar, era para me trocar, ele cantou no meu lugar. Nós pegamos e simplesmente vamos embora com aquele rancor, com aquele ódio. E esquecemos do principal, que o nosso irmão Aldo nos ensina, que Jesus ensinou, que devemos nos unir, porque nós temos sim que não ter ódio, mas força para brigar com o mal, não deixar o meu amigo, meu irmão, que está aqui no meu meio, do meu lado, erre e eu seja complacente, empurre ele para o erro. Mas sim, se ele está errando, colhe nele, porque tem mais fé do que ele, colhe nele, fique com ele. E traga ele de volta para o lugar que ele nunca devia ter saído ou estava desviando. E nós muitas vezes olhamos com um olhar meio que, aquele lá é perdido, aquele lá está fazendo isso, fazendo aquilo. Será que é isso que o nosso primaz irmão Aldo nos recomenda? Não. Repito aos irmãos, sejamos unidos e valorizemos o sacrifício que ambos fizeram, a fim de manter o nosso ambiente sadio e muito respeito. Inclusive para que todos frequentem as nossas reuniões e se sintam bem e muito abençoados. Então guardem essas palavras em seus corações e saibam que o nosso primaz quer que sejamos cada dia mais unidos, mais fortes, para que a gente tenha uma igreja não com 600, 700 almas, vidas presentes, participando, recebendo essa unção do céu, essa sabedoria. Mas Ele quer que muitas tenham 1.000, 1.500, 2.000. Aquela Santa Comunhão em setembro de 2011, com 7.522 pessoas, tomaram a Santa Comunhão, se alimentaram, foi um recorde. Isso porque era um apoio ao irmão Aldo. Imagina se fosse uma festa que não tivesse anteriormente tivesse tido uma Santa Comunhão. Ia ser maior. O que a nossa Santa Avó Rosa e o nosso irmão Aldo têm avisado para nós, nesses boletins e muitos outros anteriores, é que nós temos que nos preparar cada dia mais, seja como pessoa fiel e consagrada, mas seja como nossos irmãos. Então vamos saber perdoar, amados irmãos, vamos saber viver esta comunhão. Esta igreja de Curitiba mesmo tem muito ainda que crescer, porque hoje já está precisando fazer uma obra que estão começando a realizar. E saibam os irmãos que por onde passamos, pelo menos 70% das congregações que passei está ampliando também. E se nós estivermos unidos, como diz o nosso primaz neste boletim, vamos fazer a diferença. Vamos pegar este ensino da Santa Avó Rosa e do nosso primaz que diz assim: irmãos e irmãs apostólicos,
Guardem estes meus ensinos em seus corações, para que Jesus, a Santa Avó Rosa, Maria Santíssima e os santos de Deus que são enviados às nossas reuniões, tanto na sede como nas congregações, possam ter a oportunidade de abençoar a todos os quantos estiverem presentes em nossos templos, com reverência, respeito, amor e humildade diante de Deus Pai e dos seus santos. Finaliza o nosso primaz. Eu digo aos irmãos, se ouvirem isso aqui que o irmão Aldo colocou e guardarem, e serem humildes o máximo possível, para reconhecer muitas vezes um erro, para saber abraçar o seu irmão, cumprimentá-lo, limpar o seu coração, vão sair daqui muito mais abençoados do que vieram. Vão levar consigo esta proteção e o amparo celestial. Terão novas ideias e colocarão novos desafios para si e para a nossa igreja. E com isso conseguirão vencer tudo o quanto estiver à sua frente. Amém. Este é o meu sincero voto aos nossos irmãos, agradecendo a Santa Avó Rosa e o irmão Aldo por esta oportunidade de meditarmos nessas palavras do irmão Aldo, de ouvir atentamente e principalmente da inspiração que a Santa Avó dá a cada um dos irmãos que cantam. E com este intuito vamos ouvir, para finalizar a nossa reunião, um hino que também lembra a nossa Santa Comunhão do dia de hoje. E se todos aqueles que estão presentes estiverem em casa ou no trabalho, em qualquer lugar, na hora que estiver servindo a Santa Comunhão, saiba que o nosso primaz irmão Aldo ensina que nós somos alimentados a partir de aí, independente de onde estivermos, desde que o pensamento esteja ligado lá na nossa sede no momento da distribuição dos elementos. Amém. Ouviremos então pelo coral Toma a Tua Cruz e Segue. Jamais perder a fé em Deus.
poder da Aviso a todos os componentes do coral e orquestra que a partir desta data os ensaios voltam ao normal. Ou seja, sexta-feira ensaio com o coral às 19h30, sábado às 15 horas, ensaio com orquestra, sábado às 17h15, ensaio com o coral e domingo às 8h30, ensaio com coral e orquestra. Esse é um recado dos nossos irmãos regentes. E aviso também a todos os componentes do coral masculino que haverá ensaio amanhã, segunda-feira, com início às 19 horas. Lembro a todos os irmãos do coral que o nosso primaz fica muito feliz e agradecido com todo o trabalho que é feito, principalmente com o coro masculino, que pode entoar belos hinos que a Santa Vó Rosa sonhava em sua época em ter o coral que nós temos, não só um, mas diversos hoje espalhados por este país. Convido a igreja para se colocar em pé. Vamos finalizar a nossa reunião com o título do hino que acabamos de ouvir, que todo apostólico vence através da oração. E não deixe, prezados irmãos, que nunca a desavença, as forças do inimigo, porque tudo o que não se ajunta espalha. Deixe o nosso trabalho tão lindo, que é ser apostólico, por algum momento se sentir balanceado. Porque o recado da Santa Vó Rosa era que essa igreja nunca iria faltar obreiro. Então lembre-se que unidos somos mais fortes e vencemos todas as lutas. E a nossa causa nesta igreja é muito maior. Então jamais podemos olhar para nós e achar que é nossa só. Se vencermos e conseguirmos chegar ao Pai Celestial, é juntos, nunca sozinhos. Com as cabeças curvadas, mãos levantadas aos céus, vamos orar. Querido Pai Celestial, agradecidos mais uma vez por nos dar a oportunidade de Te louvar, Senhor. E agradecidos por nos santificar um pouco mais, nos dar as Suas virtudes através dessas palavras lindas do nosso irmão Alto, através dos conselhos sábios que a Santa Vó Rosa traz também como recado celestial. Nós, Teus filhos, neste momento nos despedimos desta reunião, pedindo ao Senhor o Seu amparo, pedindo a Jesus que nos protejam na semana que iremos ter, pedindo a Santa Vó Rosa que conhece tudo o que vai vir, pedindo ao nosso profeta irmão Aldo que conhece os pensamentos e os passos de cada um de seus filhos, como um pastor que cuida do seu rebanho. Pedimos a Sua proteção, Pai. Pedimos que o Senhor, irmão Aldo, cuide de nós, cuide de cada um desses Teus filhos, leva eles para Tuas casas, protegidos, amparados pelo Seu poder. E eu peço agora neste momento, querida Santa Vó Rosa, para essa caixa de oração a qual imponho minhas mãos, pedindo a bênção da Senhora para cada um desses Teus filhos. Muitas vezes é um parente, um vizinho, um amigo que está precisando, querida Santa Vó Rosa. Abençoe em Teu santo nome. Faça aquilo que a Senhora tem poder, que é de libertar, salvar, curar. Poder esse que a nossa Mãe Maria Santíssima também exerce nesta igreja apostólica. E que esses Teus filhos possam ser bem-sucedidos em sua carreira de fé. Possam trazer frutos à Senhora e ser reconhecidos por tudo que a Senhora tem feito para nós. Queridos irmãos, recebam a bênção de Jesus, de Maria Santíssima e de Deus o Pai. Que o irmão Aldo os protejam e guiam em seus passos, em seus pensamentos, em suas atitudes. E guardem
todas as palavras que o nosso primaz trouxe em seus corações, para que possam a cada dia mais ser bem-sucedidos, hoje e sempre. Amém. A paz do Senhor para todos os irmãos e até uma próxima oportunidade.